E aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. É sempre um prazer estar com você. Pega neste momento o teu livro para você acompanhar o conteúdo de hoje. Pega também o caderno para fazer as devidas anotações. Vamos lá. E o tema da aula de hoje é o positivismo. Vamos entender o que quer dizer isto, o positivismo. Temos como pensador, fundador do positivismo, Augusto Comte ou Auguste Comte, que viveu no período de 1798 a 1857, nasceu na França, no país onde vivia o processo da Revolução Francesa. E desde cedo, o Comte ele revelou grande capacidade intelectual e memória prodigiosa. Aos 16 anos de idade, ele ingressou na Escola Politécnica de Paris, onde estudou matemática e ciência. Esse pensador ele tinha um temperamento intempestivo e sofria surtos de depressão psíquica. O filósofo viveu um amor platônico por uma mulher casada, chamada Clotilde de Vals, e ele acabou transformando-a em uma musa inspiradora e santa de uma seita religiosa que ele fundou no final de sua vida, chamada a Religião da Humanidade, cujos santos dessa religião eram os pensadores como Dante, Galileu, Adam Smith e outros. Mas enfim, o que foi o positivismo? Eu destaquei aqui a palavra ciência para que você não esqueça que o positivismo está ligado à ciência, que é a palavrinha-chave da aula de hoje. Positivismo seria a doutrina filosófica, pensamento que está assentado na confiança no progresso científico. Aqui a palavrinha em destaque, progresso científico. Em outras palavras, a ciência é tida como a única forma de conhecimento verdadeiro. Positivismo confia somente na ciência. É a extrema valorização do método das ciências positivas. Valoriza a ciência ao extremo. A ciência positiva. O que são essas ciências positivas? São aquelas ciências que estão baseadas nos fatos concretos e na ciência. Não são ciências que tratam de coisas abstratas, mas de coisas concretas. Coisas que se pode experimentar, empíricas. E aqui a relação das ciências positivas enumeradas por Comte. É a matemática, a astronomia, física, química, moral, biologia e sociologia, sendo essas últimas superiores às demais. Então elas, segundo Comte, elas estão baseadas em fatos concretos, elas estão baseadas na experiência e não em teorias. Ora, você já sabe o que é positivismo, e o positivismo ele fazia uma sacralização do método científico. Era marcado pelo culto da ciência, onde adorava-se a ciência na religião da humanidade, porque a ciência acima de tudo. O positivismo também trazia uma confiança na industrialização, porque ele via com otimismo a relação do progresso capitalista que era guiado pela técnica e pela ciência. Então ele confiava nos benefícios que a industrialização trazia para a humanidade. E temos os lemas do positivismo: ver para prever, ordem e progresso. Ver para prever. O método positivo de investigação tem por objetivo a pesquisa das leis gerais que regem os fenômenos naturais. A natureza ela é regida por leis naturais. E o método científico ele baseia-se nessas leis da natureza, essas leis que podem ser experienciadas. Então, com base nessa lei,
Nessas leis, o ser humano ele é capaz de prever os fenômenos naturais, podendo assim agir sobre a realidade, e aí o conhecimento científico ele vai ser um instrumento de transformação da realidade, de domínio do ser humano sobre a natureza. O homem ele já age prevendo aquilo que pode acontecer a partir das leis gerais da natureza. E o ordem e progresso. Isso mesmo, você lembrou que temos na nossa bandeira este lema, é o lema do positivismo. É visto que as transformações impulsionadas pela ciência, elas visam o progresso. A ciência vai trazer o progresso da humanidade. E esse progresso, ele não vai acontecer de uma forma aleatória. Ele vai acontecer de uma forma ordenada, organizada. Está subordinado à ordem. Então, o progresso da humanidade só pode acontecer por meio da ciência. E este progresso está subordinado à ordem que a ciência traz. Então, resumindo a aula de hoje, positivismo, valorização da ciência, valorização do método científico. E chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Não esquece de logo após ler o conteúdo no seu livro e também realizar as atividades. Tchau e até o próximo momento.